ali na Clínica Caique, eu trabalho com fisioterapia motora de bebês, principalmente bebês, desde o primeiro mês até o bebê andar, né? E aí faço essa intervenção precoce para pessoas, crianças com síndrome de Down. Bom, vamos lá, eu vou falar um pouquinho, né, também vai ser como na ideia da fala da Marjorie, trazer alguns elementos para vocês pensarem, quem sabe aí, levantar algumas perguntas, alguns questionamentos. Então, vou falar rapidamente, só para vocês terem na mente o que é desenvolvimento motor, sobre o desenvolvimento motor da criança com síndrome de Down, o que a gente tem de características, de diferente, o que é a intervenção precoce, para que ela serve, por que ela é importante, e finalizo com uma conclusão. Bom, desenvolvimento motor, né? Quando a gente pensa nisso, essa imagem dos marcos motores vem na hora na nossa cabeça, né? Mas o desenvolvimento motor, ele é muito mais amplo que isso. Ele inclui, sim, as mudanças nos movimentos que acontecem desde que um bebê está dentro do útero, ou seja, o desenvolvimento motor acontece lá na concepção, os movimentos, o posicionamento desse bebê dentro do útero da mãe, até o final da vida, ou seja, nós agora estamos em desenvolvimento motor. Um idoso está em desenvolvimento motor. Mas por que na infância ele é tão importante, né? Onde a criança está aprendendo os movimentos básicos, se sentar, segurar um objeto, se locomover engatinhando ou andando, né? E ele é muito importante nessa fase inicial, por quê? Porque é através do movimento que uma criança aprende sobre o mundo, né? Então, ela movimenta um braço para explorar uma coisa, vai de um lugar para o outro, aprende sobre o próprio corpo com os movimentos, aquele corpo que é novo, que está crescendo, descobre o pé, descobre a mão. Então, o desenvolvimento motor ele é extremamente importante, principalmente nos primeiros meses de vida. E o desenvolvimento motor, ele não tem nada a ver com a ideia de superestimular um bebê, né? Então, quando a gente está falando em estimular o desenvolvimento motor, promover o desenvolvimento motor, a ideia nunca é superestimular uma criança, não é uma competição, né? Não é uma ideia para ver quem anda antes, quem é mais forte, quem é mais rápido, não. Qual que é a ideia por trás, então? A ideia é promover autonomia. O que é autonomia? É aquele ser humano, aquela pessoa ser capaz de fazer as coisas por ela mesma. E participação, né? Porque a gente interage com outro ser humano, a gente entra nos meios sociais através do movimento. Seja a criança na escola, como a gente tem aqui na imagem, jogando, fazendo parte de uma prática esportiva, ou até fazendo uma tarefa básica de escovar o dente. Tudo isso depende do movimento, né? Então, é sobre autonomia, é sobre ter a capacidade de fazer as tarefas por si mesmo e participar, estar incluído em todos os contextos sociais, da escola, de amizades, familiares, né? Então, o desenvolvimento, ele vai muito além daqueles marcos motores e das habilidades básicas que a gente vê. Hoje, a gente tem um termo muito importante e é muito interessante trazer esse termo para vocês, que se chamam as cascatas de desenvolvimento. Esse termo nos fala um pouco sobre a importância do desenvolvimento motor. A gente tem alguns estudos mais recentes que têm mostrado para a gente que algumas habilidades motoras, como, por exemplo, o bebê começar a ficar sentado sem apoio, como a gente pode ver nessa primeira imagem aqui, ele desencadeia o desenvolvimento de uma criança em várias outras áreas do desenvolvimento. Por exemplo, um bebê que começa a ficar sentado sem apoio, ele vê o mundo de outra forma, ele enxerga as coisas mais altas, e isso muda também as respostas sociais da família. A família, quando vê um bebê sentado sem apoio, faz o quê? Bate palminha para comemorar, as mãos estão livres, esse bebê faz o quê? Começa a explorar os objetos. Então, isso gera cascatas de desenvolvimento, de linguagem, porque a criança que reconhece um objeto começa a ouvir a mãe falando a bola, o chocalho, a massinha, enfim, e cognitivo, né? Então, a criança começa a ter esse desenvolvimento que vai além do motor, é pessoal, é social, é linguagem, e altera drasticamente, né, as alterações com o seu ambiente físico, como eu falei, vê lugares diferentes, alcança coisas diferentes, mas social também. A resposta da família, então a gente tem vários estudos mostrando, a resposta da família quando o bebê
tá só deitado é uma, quando o bebê começa a ficar sentado é outra, e quando o bebê começa a se locomover, que significa ir de um lado para o outro, é outra. Ou seja, essas habilidades motoras que a gente observa ali nos primeiros meses, no primeiro ano de vida, elas podem determinar muito o desenvolvimento global dessa criança. Olha que interessante pensar sobre isso, né? Por que é tão importante avaliar, orientar e estimular, né? E mais importante que isso, o desenvolvimento motor, ele é um sistema dinâmico. Meu Deus, Mai, que é isso? Do que tu está falando? O desenvolvimento motor, ele não é uma coisa que acontece com uma pessoa. Ele é uma coisa que acontece com uma criança que está num lugar, que está num ambiente, que está com a família, né? Então, quando a gente olha para o desenvolvimento motor de um bebê, ou de uma criança que está na idade escolar, ou de um adolescente, porque, como eu já comentei, o desenvolvimento motor acontece durante toda a vida de um indivíduo, e as pessoas com síndrome de Down fazem parte, então, desse desenvolvimento motor, de estarem sempre conseguindo agir e ser autônomas através do movimento, né? A gente precisa olhar para a família, a gente precisa olhar para as práticas esportivas, a gente precisa olhar para o ambiente imediato dessa pessoa. Um bebê, ele fica no berço ou ele fica no chão? Ele fica no carrinho ou ele fica no bebê conforto? Né? A criança está na escola, como que ela senta? Ela senta junto com as outras crianças na cadeira ou ela quer sentar no chão? Tudo isso faz parte do desenvolvimento motor. Então, quando a gente fala sobre desenvolvimento motor, a gente não pode olhar só para o indivíduo, só para o corpo. A gente precisa ampliar esse olhar para entender, né, o que acontece com essa criança, quais são as oportunidades, quais são os facilitadores e as barreiras do desenvolvimento dessa pessoa. Aí eu trouxe aqui, né, eu não sei se vocês conhecem esse mocinho aqui, que completou o Ironman, né, mas o que eu quis trazer, assim, com esse slide, com essa foto a pessoa com síndrome de Down, ela tem um grande potencial para se desenvolver e ser autônoma em sua trajetória de desenvolvimento, queira ela se tornar um Ironman, ou queira ela seguir uma carreira acadêmica, trabalhar, ou fazer qualquer outra coisa, se casar, enfim, né, então, só que tudo isso começa na infância, né? A gente começa a construir sonhos, a fazer essa criança acreditar nela mesma, né? Ela ter essa percepção de autoeficácia, ela entender que ela é capaz, ela ter coragem de tentar coisas novas, tudo isso começa lá com o bebê, com as oportunidades que a gente oferece para ele, né? Evitem comparações, não existe um caminho certo de desenvolvimento. Cada pessoa pode ter um caminho único e tudo começa na infância. Bom, o que a gente tem, né, que caracteriza esse processo de desenvolvimento motor, essa trajetória de desenvolvimento motor para pessoas com síndrome de Down, e aqui, como a gente está falando de intervenção precoce, eu vou focar um pouco mais nos bebês e nas crianças até ali a fase do andar independente, tá? Então, a gente vê, se a gente pega um grupo de bebês com síndrome de Down e faz uma comparação com bebês que não têm síndrome de Down, a gente vê algumas diferenças, tá? Mas lembrando, não existe um caminho certo, não existe uma idade correta. Cada criança pode ter o seu caminho. O ideal é que ela tenha oportunidade para se desenvolver de acordo com as suas possibilidades, com as suas preferências. Mas a gente tem uma tabela que é apresentada em alguns estudos, olha só como exemplo, né? Então, a gente vê, que muitos bebês com síndrome de Down vão rolar ali perto dos 8 meses, sentar com 10 meses, rastejar, né, que é se deslocar com a barriga encostada no chão, 12 meses, muitos vão engatinhar com 15 meses, ou seja, passando de um aninho, né? O andar, ele é muito comum de acontecer perto dos 2 aninhos, né? E aí aqui as primeiras palavras, 16 meses, usar as mãos para comer 12 meses, usar talheres 20 meses, né? Então a gente tem alguns estudos que fazem essa caracterização da idade que a criança pode estar apresentando alguns comportamentos, mas é muito importante de comentar que isso não é determinístico. Existe uma variabilidade nessas idades, tá? Nem todas as crianças vão andar com 24 meses. Algumas vão andar antes, outras vão andar depois. O que vai influenciar nisso? Gente, uma chuva de coisas, né? A gente sabe que muitas dessas crianças vão ter algumas restrições nos primeiros meses, ou porque, por exemplo, precisam fazer uma cirurgia cardíaca e não podem fazer fisioterapia ainda,
ou passam por uma internação e ficam restritas na cama de uma UTI, enfim, muitas coisas podem acontecer na história de uma criança. Então, a gente não pode esperar nem cobrar que a criança atinja esses marcos nessas idades e também não achar que elas não vão poder fazer isso um pouquinho antes, tá? Aqui são só alguns estudos que vão caracterizando e registrando realmente eles demoram um pouco mais. Mas por que, então, que essas crianças demoram um pouquinho mais para aprender algumas habilidades motoras, né? Então, a gente tem, sim, né, algumas manifestações que a gente chama de clínicas, né? Então, que a gente observa no corpo dessa criança que podem dificultar o aprendizado de alguns movimentos, de alguns comportamentos, que seriam o quê? Essa hipotonia. Então, esse tônus que a gente tem, se a gente aperta os músculos do nosso corpo, a gente sente uma contração mínima, isso seria um tônus básico, né? A hipotonia é quando esse tônus está um pouquinho diminuído, então a gente percebe o quê? Eles são mais molinhos, né? Quando a gente bota eles, às vezes, de cabeça para baixo, eles têm uma dificuldade de levantar essa cabeça. Outra característica muito comum é que os ligamentos são mais frouxos, mais soltos. Isso faz com que as articulações, que são, por exemplo, o ombro, o cotovelo, o joelho, que é muito comum, né, o tornozelo, isso são articulações. Eles são mais instáveis, ou seja, eles têm mais chance de lesão. Por isso que é tão importante fazer o acompanhamento da coluna cervical, que é o pescoço do bebê, né, para verificar se ele tem a instabilidade dessa coluna do pescoço, dessa região do pescoço, para prevenir lesões, né? Então, eles têm essa frouxidão ligamentar, que torna também mais difícil se manter firme numa postura, aprender, às vezes, algum movimento novo. E a gente também pode identificar algumas alterações sensoriais. Que tipo de alterações podem estar relacionadas à percepção visual, ao tato, percepção corporal, né? Então, essas características que podem estar presentes em conjunto, interagindo uma com a outra, elas vão dificultar um pouco o aprendizado de algumas habilidades, e é principalmente por isso que a gente vê, então, que eles demoram um pouco mais para aprender alguns comportamentos. Bom, as principais dificuldades das crianças, elas vão estar associadas a habilidades complexas. Que tipo de habilidades são essas? São habilidades onde a criança precisa vencer muito a força da gravidade, ou precisa organizar muito o corpo, como, por exemplo, rolar, para fazer uma troca postural, ou chegar na posição sentada, vencendo, né? Então, tem o peso da cabeça, tem o peso do corpo, a criança precisa ter força muscular para vencer a gravidade, se locomover. O que é locomoção, né? É se movimentar de um lugar para o outro, se arrastando ou engatinhando. Então, essas são as principais habilidades que a gente vê que essas crianças têm um pouco mais de dificuldade. E a gente, não é raro, né, como a gente pode ver nesse vídeo. Vocês estão conseguindo ver o vídeo, meninas? Alguém me dá um ok aí? Que eu não vejo vocês. Sim, está dá para ver. Dá para ver, sim. Então, como a gente vê, ó, esse mocinho, ele resolveu se engatinhar de bumbum, por quê? Porque ele quer explorar a janela. E a gente vai ver que muitas crianças com síndrome de Down, elas tendem a desenvolver comportamentos, padrões de comportamentos diferentes, né, para se locomover, um jeito de engatinhar muito diferente. A gente vê esses videozinhos no Instagram, hoje tem bastante que caracterizam isso, né? E hoje eu trago a palavra adaptação. Então, um olhar mais antigo que a gente tinha na fisioterapia há muitos anos atrás, quando se viu uma criança fazendo um comportamento desse tipo, se pensava assim, não, precisa corrigir esse comportamento, porque esse comportamento não é o correto. E hoje a gente entende que esse olhar, ele não é um olhar interessante e ele não é respeitoso para pessoas que têm alguma deficiência ou que têm alguma dificuldade. A gente chama isso de adaptação. O que é adaptação? É a capacidade de uma pessoa achar uma solução motora para um problema. Nesse caso do vídeo, o menino queria chegar até a janela de acordo com as possibilidades que ele tem no corpo dele e no ambiente. E essa solução dele foi eficiente, porque ele chegou na janela. Então, a gente vai ver essas crianças achando estratégias para se movimentar, e isso mostra a eficiência do sistema delas de se adaptar.
E isso é interessante, tá? Isso é muito interessante. Então, quebrar um pouco desse olhar de que existe um jeito certo dessa criança engatinhar, de que existe um padrão de movimento correto. Não, o que importa é a autonomia, é a função, é essa criança conseguir brincar, explorar o mundo e fazer aquilo que ela quer fazer. Tá? E a intervenção precoce, o que, que ela é? Né? Ela nada mais é que um acompanhamento que é feito lá desde o primeiro mês de vida, com uma equipe multiprofissional, então isso vai contemplar desde o pediatra que faz o acompanhamento, que vai estar em comunicação com o fisioterapeuta, com um fonoaudióloga, no caso agora, com a imunologista, que a gente aprendeu com a Marjorie, que é super importante, né, com o cardiologista, né, então, assim, é uma criança que ela precisa, sim, de um olhar multidisciplinar, e quanto mais houver conversa entre os membros da equipe, melhor, a gente sabe o quanto isso é importante, né, e toda essa interação de profissionais, essa intervenção precoce, ela não é voltada em superestimular um bebê, ou fazer com que ele adquira as coisas o mais rápido possível, não, é promover o desenvolvimento global da criança, é todo mundo tendo um olhar, né, para essa criança e ver quais são as potencialidades dela, né? Como que a gente pode deixar esse terreno fértil para essa criança se desenvolver bem, para ela crescer, para ela ser feliz, para ela poder realizar os sonhos dela? Essa é a visão. E a família, ela é um elemento muito importante da equipe, tá? A família é uma parte central da equipe da intervenção precoce, né? Então, aonde um modelo biomédico antigo, né, onde a gente colocava o profissional no centro, hoje a gente sabe que quem está no centro é a família, que inclui a criança, o pai, a mãe, o cachorro, o papagaio, todo mundo, tá? Então a gente olha para essa família e conversa com a família para entender quais são as queixas, quais são as angústias, qual é a necessidade da família, qual a necessidade da criança que a família consegue reconhecer, né? E a gente sabe muito bem que o vínculo emocional, afetivo de uma criança com as pessoas que estão ali ao redor dela é protetivo e faz muita diferença no desenvolvimento infantil. Então, a equipe que faz a intervenção precoce precisa estar em contato direto com a família, né? Precisa haver diálogo, precisa haver troca, precisa haver conversa, né? Não é uma criança que chega, é examinada, o médico ou o fisioterapeuta ou o fonoaudiólogo passa as orientações e vai embora. Esse diálogo, ele precisa acontecer, essa interação precisa acontecer, né? E a intervenção precoce no desenvolvimento motor de crianças com síndrome de Down, ela vai atuar no controle postural. O que que é isso? É o ganho da criança de controle, de primeiro levantar uma cabeça, depois ficar sentada, depois ficar em pé. Locomoção, já falamos, engatinhar, arrastar e andar. E habilidades manuais, pegar um brinquedo, levar na boca, manipular, explorar um brinquedo, fazer aqueles movimentos de pinça, né? A intervenção precoce, ela consiste em avaliações, acompanhamentos, orientação familiar e, quando necessário, a intervenção fisioterapêutica. E agora que a gente está falando, focando no desenvolvimento motor, eu estou falando também focada na intervenção da fisioterapia motora, que é, então, a responsável, né? O fisioterapeuta é o profissional responsável por fazer o acompanhamento do desenvolvimento motor desde o recém-nascido, né? E vendo como essa criança muda, e vendo o que ela tem dificuldade, o que ela tem de facilidade, e detectar, né, o momento que surge um atraso no desenvolvimento, o que pode ser feito aí para ajudar essa criança, dentro das condições dessa criança, é claro, né? E aí uma das coisas que a gente fala muito, né, quando a gente está falando de desenvolvimento motor, a gente precisa olhar para o lugar físico onde essa criança brinca, né? E aí a gente está falando isso para todas as crianças, a gente olha para o quê? Para o ambiente físico e a importância do chão, né? Então, não sei o quanto vocês já estão conscientes disso. Hoje a gente tem cada vez mais os profissionais orientando desde os primeiros dias de vida que a criança brinque no chão. O que é o chão? O chão é um tapetinho, um tatame, um lugar mais firme. Por que o chão é tão importante? É onde a criança tem firmeza para fazer os movimentos. O chão é um lugar livre, né? Então, quando a gente pensa num bebê conforto, num carrinho, num Moisés, num berço, esse bebê ele está restrito.
Como assim? Ele não pode ir para onde ele quiser, né? Ele tem uma barreira de um lado, do outro. E no chão, essa criança está livre, tá? Então, é no chão onde a criança começa a desenvolver esse controle postural, começa a conseguir vencer a força da gravidade levantando uma cabeça, né? Então, a primeira coisa que é importante lembrar é que todos os bebês precisam de experiência no chão desde os primeiros dias de vida. E isso inclui as crianças com síndrome de Down, né? E para dormir, né? Para dormir, a gente recomenda, não precisa ser no chão, né? Pode ser aí no berço e nos outros lugares que você tem disponível na sua casa, mas a gente tem algumas recomendações importantes, né? A criança precisa, as principais recomendações são relacionadas à prevenção da síndrome da morte súbita do bebê, que é o que? Evitar qualquer risco de afogamento, de abafamento do rosto, então evitar travesseiros, evitar cobertores muito altos, os cobertores têm que estar mais baixos, não é para colocar bichinho em volta do rosto da criança, então a gente precisa criar um ambiente seguro. A recomendação é que o bebê durma de barriga para cima, né? E quando essa criança tem um refluxo, ela regurgita demais, a gente também recomenda uma inclinação, né, de aproximadamente 30 graus. E aí, quando a gente deixa o bebê muito tempo de barriga para cima para dormir, a gente tem que lembrar de oferecer a oportunidade dele brincar de barriga para baixo quando ele está acordado. É o famoso tummy time, né? Brincar com a barriga para baixo. Então, a gente já tem milhares de estudos mostrando a importância dessa prática para o desenvolvimento motor do bebê. É nessa postura que um bebezinho começa a controlar a cabeça, desenvolve a força das mãos, dos braços, a força da musculatura da coluna é ativada nessa posição, tá? A criança que não tem oportunidade de brincar nessa posição, ou que fica muito tempo de barriga para cima, pode até desenvolver achatamentos da parte da cabeça, do crânio, como eu vou mostrar em umas figuras mais à frente. Mas a gente sabe da importância da prática da posição de barriga para baixo. Se a gente pega uma recomendação que a gente tem geral hoje, tá? Nos guidelines de pediatria, é no mínimo 30 minutos diários até os 3 meses, até os 2 meses podem ser 15 minutos diários, pode ser espalhados ao longo do dia, né? É recomendado que seja feito no chão, livre e com supervisão de adulto nos primeiros 2 e 3 meses. Depois a criança já vai ficando sozinha na posição. E aí, olha que interessante esse estudo que eu trouxe para compartilhar com vocês. Eles fizeram um programa de tummy time, 90 minutos por dia, em bebês com síndrome de Down com menos de 3 meses de idade. Então, eles chamaram de um programa de intervenção precoce de tummy time. E aí, eles compararam com bebês que começaram a fazer essa prática só depois dos 3 meses, né? Então, eles fizeram 2 grupos. Um grupo que começou antes dos 3 meses e fizeram 90 minutos por dia por vários, acho que por 1, 2 ou até 3 meses, e os que começaram só depois dos 3 meses e fizeram 1, 2 ou 3 meses. E o que eles viram que os bebês com síndrome de Down, que começaram precocemente a fazer a prática do tummy time, e olha a quantidade de tempo, 90 minutos por dia, o que é bastante, né? Eles tiveram muito menos atrasos no desenvolvimento motor do que os bebês que começaram depois. A gente vê, sim, que essa postura, ela causa um aumento de força muscular mesmo da criança e de controle postural que vai influenciar aí em vários outros meses, em várias outras aquisições motoras nos meses subsequentes, né? Mas é claro, para vocês fazerem essa prática ou recomendarem para o paciente de vocês, é importante, por isso que eu repito, ter a comunicação multidisciplinar, porque alguma criança pode ter uma contraindicação e pode não estar autorizada a começar essa prática no primeiro mês. Por isso a importância de comunicação entre o pediatra, o cardiologista, fono e físio. E aí, então, como eu falei, o tummy time, ele também, né, é a recomendação ouro para a gente prevenir os achatamentos do crânio do bebê, como a gente vê aqui nas figuras, ó, a cabecinha do bebê, que não tem nenhuma alteração, nenhuma assimetria. Aqui a gente tem aquilo que a gente chama de plagiocefalia, que é quando um dos lados achata mais do que o outro, e geralmente está associado ou a um torcicolo, que é um posicionamento da cabeça, uma tensão muscular em algum dos lados do pescoço, um posicionamento de preferência de rotação para alguns lados, e a braquicefalia, que é um achatamento simétrico bem na parte de trás. Então, olha como nessa figura a gente consegue ver como esse achatamento está bem associado à posição de barriga para cima. E a braquicefalia é a mais comum mesmo da gente encontrar nas crianças, nos bebês com síndrome de Down, e pode
pode sim estar associado a muito tempo na posição de barriga para cima. O que a gente faz com um bebê que não pode brincar de barriga para baixo, mas a gente quer prevenir esses pontos de pressão, esses achatamentos? A gente oferece oportunidades diferentes, a gente coloca esse bebê sentadinho no colo, né? A gente coloca num carrinho mais inclinadinho, a gente coloca deitado em cima de uma almofada de amamentação, a gente vai criando estratégias para variar os pontos de pressão na cabeça do bebê ao longo do dia, porque eles já dormem na posição de barriga para cima, então realmente é muito tempo na posição. A estimulação sensorial também, então, faz muito parte dessa fase de intervenção precoce, já deve ser orientada ali desde os primeiros dias de vida, então a gente usa muitos contrastes, né, para os bebezinhos que são bem pequenininhos, eles ainda não fazem não reconhecem tanto as cores, não conseguem ver tão bem, então esses contrastes ajudam muito, né, oferecer a massagem, o toque, fazer carinho com a escovinha no corpo inteiro do bebê, da cabeça até a pontinha do pé, objetos sonoros, né? A gente tem aqui o brinquedo, mas eu uso muito a garrafinha de chocalho com arroz. Tudo a gente pode construir, né? Então tem uma mãe de um bebê que eu atendo, que ela mesma pintou as imagens de contraste dela, ficou a coisa mais linda, né? Mais para frente a gente tem ali a oferta dos alimentos como incentivo sensorial, o aroma também e o tato, né? Que é oferecer objetos para a criança ir apalpando com as mãozinhas. Cuidados ao segurar o bebê, né? Então, a criança com síndrome de Down, a gente tem que ter 2 cuidados. Um deles é com a cabeça dessa criança, que no início é mais molinha e ela não deve ficar caindo para trás, assim como um chicote, sabe? Então, a gente realmente precisa proteger esse pescoço. Lembra que eu falei lá no início da aula que essas crianças têm uma tendência a uma instabilidade articular, essa articulação é mais frouxa, então ela pode sair do lugar com mais facilidade, então a gente precisa proteger o pescoço desses bebês, né, cuidar com essas manobras de puxar o bebê pela mão, né, quando ele tá de barriga para cima a gente vai puxar para sentar, ou segurar em pé e a cabeça do bebê ficar caindo para trás, e a mesma coisa com os quadris, né, então aqui a gente vê nessa figura como um posicionamento adequado, os 2 joelhos voltados para frente e as pernas não muito abertas, porque essas crianças têm a tendência de fazer aquela posição de rã, deitado de barriga para cima, com os joelhos caídos para fora. Quando a gente vai pegar o bebê no colo, a gente tem a tendência de fazer essa posição de rã, quando o bebê está de frente para a gente bota uma perna de cada lado, né? Então, não é recomendado fazer isso com essas crianças e também não é recomendado deixar as pernas desses bebês muito pendentes para baixo. A gente precisa sempre dar um suporte embaixo da coxa, como a gente está vendo aqui, ó, né? Isso é bem relevante em crianças maiores, que às vezes a criança já tem mais controle, daí a gente vai pegando a criança de qualquer jeito, mas as pernas, elas precisam ter algum suporte, né? E aí, esses cuidados com a cabecinha também. Estímulos para as habilidades motoras fazem parte da intervenção precoce, lembrando que não existe uma idade exata para um comportamento motor aparecer. O que é importante é que cada criança vai ser acompanhado por um profissional e esse profissional vai olhar para aquela criança. O que aquela criança está fazendo, né? Qual que é o momento daquela criança, quais são as possibilidades para ela. E aí a gente tem os estímulos que vão desde as posições deitadas, né? Nas posições de barriga para cima, a gente ensina a criança a controlar a cabeça, a orientação da cabeça na linha média, levar as mãozinhas na linha média. Aqui, ó, de ladinho, a gente consegue ver, né? Olha esse controle, uma mão que cai sobre a outra, o bebê olha a mão, é o que a gente chama de coordenação, olho, mão, boca, o bebê começa a ter essa relação e isso muda, né? Ele começa a perceber a mão, percebe a boca, pega objetos e leva na boca, e a posição de barriga para baixo, que deve ser iniciada precocemente também. Depois o bebê, mais para frente, vai ganhando as posições sentadas, então a gente consegue ver aqui, ó, uma evolução da posição sentada, né? Então, olhem nessa primeira imagem, um bebê bem pequenininho, sendo suportado sentado com as mãos da mãe embaixo das axilas desse bebê, ou seja, ele está ganhando muito suporte, né? É um bebê que ainda não tem um controle de tronco, mas ele já controla a cabeça, então eu já posso brincar com uma criança que segura bem a cabeça, eu posso brincar com ela sentada, eu posso botar ela no meu colo, e olha esse bebê, que lindo, fazendo apoio com as mãozinhas bem bonitinho, então esse é um sentado com apoio, conforme a gente vai colocando o bebê para brincar no chão e percebe que ele fica mais soltinho, a gente vê eles fazendo esse apoio aqui,
né? E aí depois a gente vai oferecendo apoios cada vez mais baixos, em situações mais desafiadoras, essa menina aqui é um pouquinho maior, e o bebê sentado totalmente sem apoio. Tem as trocas posturais, que são os grandes desafios para os bebês, né, no início da vida. O que é uma troca postural? A criança está numa posição e vai para outra. A primeira grande troca postural que qualquer bebê vai aprender é o rolar, que é a básica, né? O que é o rolar? É sair de barriga para cima e ir para barriga para baixo e vice-versa, né? Então, a gente tem aqui na figura ilustrando isso. A gente vê que uma das coisas que mais influencia, que eu vejo na minha prática, é um bebê que brinca nas duas posições, de barriga para cima e de barriga para baixo, no chão livre, tende a começar a rolar com mais facilidade do que um bebê que nunca é colocado de barriga para baixo, daí não tem uma boa relação com a posição. Ou a criança que nunca brinca no chão, ou que fica em lugares muito restritos, como uma cadeirinha, um bebê conforto, então a criança não tem essa possibilidade de ficar olhando para os lados ou tentando sair do lugar. E essa aqui, ó, essa imagem aqui, é a transferência de deitado para sentado, que é bem difícil. A neném aqui está até reclamando que está difícil. É uma transferência bem desafiadora para todos os bebês, né? Porque a criança precisa realmente vencer a força da gravidade e vencer o peso do próprio corpo. Depois a gente começa a ver os estímulos para um bebê engatinhar. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, ó, oferecendo a posição de gatinho com a ajuda da mão de um adulto, ou com a ajuda de uma toalha na barriga do bebê. Então, a gente vê esse é um bebê menorzinho, ele ainda não tem tanta força, né? Já aqui, já é um bebê maior, olha como a gente precisa de menos ajuda. E a gente também vê aqui a transferência de sentado para gatinho, né? Então, são pontos bem chaves que a gente vai estimulando no desenvolvimento motor desses bebês. E as trocas posturais mais altas desse bebê que já está sentado com bastante controle, a gente vai para o ajoelhado e para a posição em pé com apoio. Olá! Alguém está perguntando uma coisa? Ela está tão assustada que nada vai fazer ela descer a colina. Eu acho que a pessoa destravou o áudio, saiu alguma coisa... Tá. Eu pensei assim, gente, tem alguém falando comigo, mas tá engraçado. Não, alguém destravou o áudio, eu acho que tinha algum desenho, enfim. Na posição em pé, então, a gente vê, né, várias estratégias diferentes. Uma coisa que eu acho muito interessante na fase que a criança está ficando em pé são esses painéis, né, onde tem várias tarefinhas para a criança praticar motricidade fina, coisas sensoriais, isso já ajuda com que a criança queira ficar em pé, a gente pode usar bola, mas a gente usa muito também o cenário que a família tem em casa, um sofá, uma cadeira da sala de jantar, uma mesinha, eu sempre falo, a gente precisa comprar pouquíssimos brinquedos para as crianças, a gente tem muitas coisas na nossa estrutura da nossa casa que podem servir de cenário para uma criança praticar uma atividade. Agora, uma coisa muito legal de comentar é que é recomendado o treinamento precoce de bebês com síndrome de Down de marcha na esteira. Quando que isso começa, né? Então, não tem uma idade certa. Qual que é o critério? Isso aqui é um protocolo, né, de um estudo que foi publicado, e eles viram que quando um bebê com síndrome de Down é capaz de ficar sentado sem apoio por aproximadamente 30 segundos, ele já pode começar o treino na esteira. Olha que interessante, né? Então, a gente já começa precocemente a colocar essa criança na posição em pé, e esse protocolo aqui são treinos diários na esteira de 8 minutos. Nos estudos, eles falam da importância de ter um fisioterapeuta acompanhando, pode ser feito pelos pais em casa. Aqui a gente tem 2 exemplos, né? O moço é aquelas esteiras bem pequenininhas, então ele está de frente para o bebê, olha como o bebê é pequenininho, né? E aí a criança vai dando os passinhos. E aqui a criança já é um pouquinho maior, e aí tem também essa barrinha, mas mesmo assim tem um adulto, sempre tem que ter um adulto junto supervisionando e cuidando, e é recomendado que seja feito, pelo menos com a coordenação de um profissional. E os estudos mostraram que os bebês que começam, então, a fazer essa prática na esteira, que eles chamam de precoce, né? Eles começam a ficar em pé e andar mais cedo do que aqueles que não fazem esse tipo de programa de treinamento. Mas é interessante comentar também que, como a gente falou lá no início, não é uma competição, né? A ideia não é fazer que ande sempre mais cedo ou mais rápido que o coleguinha, mas é a questão da autonomia, né? Então, uma criança que está em pé e que ela está andando, ou que ela está vendo o mundo enquanto ela está praticando algo em pé, ela está ganhando novos inputs, ela está vendo o mundo de uma forma diferente, ela está se percebendo no espaço de uma forma diferente. Então, isso traz
um novo olhar para essa criança no mundo, né? Isso amplia a relação dela com o mundo físico e social, né? Então, é interessante nesse aspecto também. E a gente começa a fazer descarga de peso na perna de uma criança que tem uma chance de ter um quadril meio desencaixado, né? Então, todas as crianças que tendem a demorar para ficar em pé e andar por algum motivo, elas precisam ser colocadas na posição em pé precocemente. A própria descarga de peso ajuda a formar o osso do quadril, o encaixe do quadril fica melhor, a própria mineralização dos ossos da perna do bebê melhoram com essa descarga de peso, então a gente tem muitos benefícios. Além disso, é um treinamento cardiorrespiratório mesmo, né? A criança vai estar ali durante 8 minutos fazendo movimentos coordenados. A exploração manual também entra, né, nas orientações do profissional que faz o acompanhamento da intervenção precoce, e a família precisa também ter esse olhar, né, e vai desde o início aqui, ó, desse exemplo de um bebê menorzinho, que está sentado numa cadeira e está aqui manipulando um objeto. Então, quando a criança não tem controle de tronco para ficar sentada sem apoio, é interessante que a tarefa de exploração manual seja ofertada num contexto onde ela está bem segura. E é por isso que, por exemplo, a gente faz a introdução alimentar numa cadeira. Por quê? Porque o tronco está ali, suportado pela cadeira, e a criança tem as mãos livres para poder explorar o alimento. Então, quando a gente vai oferecer uma tarefa de exploração manual para um bebê, a gente precisa deixar esse bebê com o tronco bem suportado, porque nesse momento a ideia não é trabalhar o controle do tronco, é que as mãos fiquem livres para essa criança explorar. E a gente vê os estudos mostrando, os bebês que começam a sentar com mais controle de tronco, eles têm um avanço na exploração manual. E para crianças maiores, as tarefas mais desafiadoras, mais finas, que demandam movimentos de pinça, movimentos mais delicados, segurar um lápis, né? E também estímulos em relação à linguagem, o pessoal social, né? Então, a gente vê mostrar os livrinhos, reconhecer palavras, imagens, nomes, né? Oferecer, então, aqui a gente tem o exemplo do menino se alimentando, né? Então, às vezes a gente olha para os nossos bebês com um olhar de que eles não têm capacidade de fazer muita coisa, eles não têm potencial para participar, mas a gente deve, desde cedo, oferecer oportunidade para a criança participar das suas atividades diárias, sejam elas comer, tomar banho, colocar e tirar uma peça de roupa, levar uma coisa na lata de lixo, levar uma fralda na lata de lixo, né, quando o bebê está andando ali. Então, assim, vão ter contextos onde a gente vai percebendo que essa criança pode um pouco mais. E se a gente vê que ela pode um pouco mais, a gente tem que dar esse espaço, a gente não pode fazer tudo pela criança, a gente precisa dar a chance da criança fazer, né, e é responsabilidade do profissional orientar os pais a esse olhar também. E inserir essa criança em contextos sociais dos mais diversos possíveis, né, para que essa criança se sinta parte, para que essa criança descubra os seus interesses. E aí eu vou finalizando a minha fala, trazendo esse modelo aqui, são as palavras favoritas para o desenvolvimento infantil. O que uma criança precisa para se desenvolver, né? Então, primeiro ela precisa de saúde, a saúde básica, né? O corpinho dela precisa estar bem, ela precisa estar se alimentando bem, estar se sentindo bem. A questão da funcionalidade, que é o que eu estava falando aqui, né? Ela tem que, por mais que ela faça as coisas de uma forma mais lenta, mais bagunçada, com mais dificuldade, a gente tem que deixar ela fazer. Aqui eles falam, né, ó, pode ser que eu faça as coisas de uma forma diferente, mas eu posso fazê-las. O jeito que eu faço não importa. Por favor, me deixe tentar, né? E é para o nosso olhar de adulto, né? O nosso olhar de adulto que sempre tem um padrão de movimento que é o correto, tem aquele comportamento que a gente quer que a criança faça, mas se a gente não deixa a criança errar, ela nunca vai aprender. Então, tem que dar oportunidade para essas crianças estarem fazendo suas tarefas diárias, seja escovar o dente, amarrar um sapato, ter amigos, né? Por favor, dê oportunidades para eu fazer amizades. Isso é muito importante. A gente precisa inserir as crianças em contextos onde elas possam fazer amizades com os mais diversos tipos de pessoas e crianças. A família, né? A família é o centro da intervenção precoce, da intervenção hoje, né? Quando a gente fala em estar olhando para uma criança, em estar olhando para um ser humano, a gente precisa abraçar a família faz parte do sistema dinâmico de desenvolvimento, e os fatores pessoais, né? A vida precisa de diversão. Por favor, me ajude a fazer as atividades que eu acho divertidas, e a gente traz isso para a intervenção precoce. Ah, tem aquela criança que ama ficar em pé e não gosta de ficar sentada, então como que a gente vai equilibrar isso? A criança sempre vão ter prioridades no desenvolvimento motor dela, vai ter uma postura que ela precisa trabalhar mais,
vai ter uma força que ela precisa ganhar mais naquele determinado momento, mas a gente vai sempre tentar inserir isso no contexto de preferência da criança. O que aquela criança prefere? Qual é o brinquedo que ela gosta mais? Qual é a postura que ela gosta mais? Como que a gente pode ajudar com que a terapia e as atividades fiquem divertidas e leves para essa criança? E por último, futuro, né? Esses seres humanos, eles estão sendo criados para eles construírem a própria vida, para eles se realizarem e terem os próprios sonhos. A gente tem que nutrir os projetos, a gente precisa mostrar para essas crianças que eles têm possibilidades de escrever histórias e realizar os sonhos deles. E é isso, pessoal, eu estou terminando aqui a minha fala, tá aqui meu Instagram para quem quiser acompanhar, esse aqui é o meu manifesto, né? E é isso, toda criança tem o direito de construir uma história a seu modo. Obrigada, gente.